Agora eu vou fazer a mesa para prender o bobinado. Esse aqui é o original da Aprilia. Do CAT Energia. E aí eu preciso fazer uma coisa parecida com isso, só que esse aqui não cabe lá, ó. Ele é menor, então preciso fazer um negócio parecido com ele. Principalmente essa parte do meio aqui, que é onde vai o bobinado. Aí eu comprei esse retalho de alumínio, porque eu preciso de um diâmetro aqui de 110. E eu não achei nenhum retalhinho redondo, peguei esse quadradinho mesmo e vou fazer dele. Aí eu arranjei essa parada aqui que tava aqui em algum lugar. Fiz um furo no centro, rosca e prendi. Agora eu vou deixar ela redonda e depois vou começar a usinar para ver se eu consigo acertar uma coisa parecida com isso. Um pouquinho a gente vai progredindo, né? Aí fiz aquele quadrado ficar redondo. Aí eu fui dando um passe aqui pra fazer esse vulcãozinho aqui no meio, que é essa paradinha aqui, ó. Só que aí chega uma hora que essa espessura ficou do mesmo tamanho desse degrau aqui, esse primeiro degrau. Então ela ficou escondida, então a ferramenta não começou a bater aqui. Aí eu tive a ideia de fazer o buraco no meio. E com a plaquinha menor, eu consegui pegar por dentro desse buraco e prendi a plaquinha menor na maior. Então, vou continuar dando passe aqui, diminuindo essa espessura, que eu preciso deixar ela com 3 milímetros, mais ou menos. Primeira fase tá pronta. Era um bloco quadrado, hein? Ficou da hora. Esses cantinhos aqui, ó, tá vendo? A ferramenta pegou e dá uma vibrada, ele deu umas cavucadas. Mas pra mim vai ficar assim mesmo. Ficou com 3 milímetros. Só que ele ainda não cabe aqui. Porque
ele precisa ter esse diâmetro aqui por causa dos furos aqui, ó. Esses dois furos. E assim ele não cabe. Então eu vou ter que, porque o original ele tem um corte aqui assim, ó. Então eu vou ter que fazer parecido. Deixar ele comprido para ele encaixar ali. Aí eu vou tirar o molde ainda do original lá, para ver se eu consigo fazer parecido, igual, ou só dois style do lado mesmo, dois cortes reto, para ele encaixar aqui. Aí depois eu preciso aqui, ó, esse centrinho aqui, tá vendo? Na minha unha aqui, ó, ele é um pouquinho mais alto. Isso aqui é mais alto que aqui. Então eu tenho que abrir esse buraco. O que eu quero fazer, né? Aqui na parte de trás, eu quero abrir um buraco que encaixa bem certinho aqui assim, para ele justamente para alinhar o centro, né? Com, sei lá, 1 milímetro, 2 milímetros de profundidade, só para encaixar aqui. E depois que ele tiver alinhado o centro, né, todo o centro dele, tiver alinhado com o centro aqui do virabrequim, que é onde vai ficar as peças, tudo centralizado, bobinado, o volante, tudo centralizado com o virabrequim. Aí, aí eu faço os dois furos de fora e consigo prender a placa lá. Só que esses 3 furinhos aqui, ó, que prende o bobinado, isso eu vou deixar pro final. Por quê? Porque quando tiver pronto aqui, a placa estiver presa lá dentro, eu vou ter que achar o ponto certo do bobinado. Porque aqui, ó, a bobina de pulso é isso aqui. E ela fica por dentro do volante. Tá vendo, ó? Aqui encaixou certinho, ficou bonito. Olha lá. Tá vendo? Aí, o volante vem por cima. E esse aqui é o ponto do motor. E eu não sei como é que é o ponto do motor. Não sei mesmo. Onde que é, se no volante tem alguma marca, eu não sei. Eu vou pesquisar para tentar achar isso aí. E aí vai ter a posição de onde eu vou colocar o bobinado para fazer os furos e deixar na posição do ponto certo. Como vocês viram aí, eu fresei essa borda. Ela tinha de altura 3,5. E essa borda é mais alta do que aqui onde assenta a mesa, onde parafusa a mesa. Então o que acontece? Quando eu colocava a mesa assim, quando eu apertava, ela envergava. Quando eu colocava não, quando eu fosse colocar essa aqui. Então o que eu fiz? Eu baixei ela. Tava com 3,6, eu baixei para 1 milímetro, 1,6. Eu tirei 2 milímetros. Então agora ela tá 1 milímetro, que eu medi agora, tá. Isso aqui tá 1 milímetro mais alto que esse. Mesmo assim, se eu fosse colocar a mesa, ela ia dar uma envergadinha. Mas isso não é um problema. Por que eu fiz isso? Porque aqui atrás eu vou fazer um rebaixo para encaixar isso aqui. Quando colocar a mesa, ela vai alinhar com isso aqui, exatamente, para não correr risco dela balançar para os lados e o bobinado, como a folga é muito pequena, o bobinado pode mexer e raspar no magneto. Então eu fiz por causa disso. 1 milímetro eu vou fazer agora um rebaixo aqui, exatamente neste diâmetro, para ela encaixar aqui e ficar centralizada. Pronto, fiz, podia deixar de ser, vibrou a ferramenta aqui no fundo, mas tá valendo. Agora eu preciso fazer esse corte aqui, ó, para ele poder encaixar lá no fundo aqui, ó, supondo que o meio seja aqui, o corte tem que ser aqui. Bom, o que eu fiz? Serrei na mão mesmo. Eu não mostrei porque os vídeos estão ficando gigantes, né?
Essa parte eu vou ter que dividir em 3, 4. Já tem mais de 2 horas e meia de gravação. Pra vocês verem um vídeo, né? Pra mim é um mês, cara. Pra fazer isso aqui eu demorei uns 2 dias. De hora trabalhada você pode botar umas 10 horas pra fazer essa pecinha aqui. Bom, fiz o rebaixo atrás, cortei na mão mesmo. Fiz os furos, só fiz na mão, ficou meio feio, tá vendo? Mas funciona. Então o que acontece? Já coloquei o virabrequim, eu tinha dado a rebaixada aqui, coloquei o virabrequim e tal. Esse rebaixozinho aqui tá alinhando com esse rebaixo aqui. Então quando coloca a peça, ela fica, olha lá, ela encaixa aqui no meio, ó. Aquele rebaixo encaixa aqui, ela não sai do centro. Deixa eu ligar o flash aqui. Ela não sai do centro. Por quê? Porque se esses furos estão largos, tá vendo, ó? O problema era essa peça fazer assim, ó, pra cima e pra baixo. E como a folga entre o bobinado e o volante é muito pequenininho, é capaz do bobinado raspar no volante. Então por isso que eu quis fazer ele alinhadinho com aquele do centro lá, e ficou. Tá vendo? Agora eu vou parafusar ali pra fixar ele. Aí, por que eu fiz esses furos assim? Pra ajustar o ponto, né? Quem entende de moto sabe que assim você consegue adiantar ou atrasar o ponto, porque o bobinado vai virar junto. Então tá aí. E tem bastante ajuste ainda. Só que aí eu precisava descobrir, eu vou deixar no meio, né? Eu vou fixar no meio para depois que botar o bobinado aqui, tentar mexer para os lados. Mas qual é o grande problema aqui? É achar onde é o ponto. Aí o que eu fiz? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma foto, eu vou ver se eu coloco a foto. Eu vi um vídeo na internet que tem essa imagem aqui. Eu tirei um print do vídeo, que eu achei pouca informação sobre esse motor, principalmente sobre o ponto. Aí o que eu fiz? Eu imprimi a foto e aqui em cima é o cilindro, então eu tirei uma linha reta pelo cilindro, certo? Que é essa linha que eu fiz a setinha. Essa aqui é a parte vertical do cilindro. Aí eu fiz uma cruz e dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Em 12 pedaços. Seria um relógio. Essa parte em vermelho é a bobina de pulso, que é essa bobininha aqui, ó. E essa outra bobinona aqui fica do lado de cá. Então ela ficaria mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Supondo que aqui é a parte do vertical do ponto morto superior, né? Eu vou marcar assim, o ponto morto superior. Ela ficaria mais ou menos assim. E aí eu medi e tal. Se você pegar 360 graus e dividir por 12, dá 30 graus. Cada de um risco para o outro. E o centro dela aqui, ó, deve estar uns 32, 33 graus para cá. Só que isso é muito fino, um acerto muito fino. O que eu vou precisar fazer? Depois que o motor estiver montado, achar o ponto morto superior com o disco de grau e o caramba, essa é a parte mais técnica da coisa. Aí você tem que pegar a pistola aquela pistola de ponto. Eu não sei se é o nome certo, mas é uma pistola que fica piscando de acordo com a faísca, para você achar o ponto do motor. E e não tem, eu não tenho um parâmetro, né? Quer dizer, todo motor tem, mas eu não sei qual que era esse. O que eu cheguei à conclusão? No volante tem essa peça, tem essa porra aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a marcação, aqui deve ser um código e tal. E aqui tem isso aqui. Eu creio que seja um marcador de ponto. Por que eu acho que é isso? Eu fiquei olhando, esse bobinado, eu acho que é o original da Aprilia. Tá vendo que tem uma pontinha aqui, ó? Não sei se dá pra ver. Tem uma marquinha preta aqui, ó. E o bobinado que eu comprei da China, que é paralelo, óbvio, não é original, ele veio aqui, ó. Cadê? Aqui. Aqui, ó, onde tá esse furinho, que eu fiz esse furinho com uma broca, ele tinha um ponto branco de tinta. Então eu creio que isso aqui seja o ponto que alinha com esse furo. No ponto morto superior do motor, esse ponto daqui, que nesse original tem aquela pontinha preta,
alinha com esse furo. E agora eu vou colocar o bobinado lá dentro para ver que alinha mesmo. Ó, espero que dê para ver. Eu encaixei o bobinado lá dentro, né? Ele fica puxado para os cantos, porque não fica alinhado no centro, porque o íon puxa ele. Mas olha aqui, ó. Espero que dê para ver. Olha lá, tá vendo? Aquele pontinho que eu fiz, ele praticamente alinha no furo. Então eu creio que esse aqui seja o ponto do motor. Que coincidentemente ou não, bate com essa posição daqui, ó. Bate com essa posição que eu tô vendo aqui. Então eu vou transmitir isso aqui pro motor para ter uma noção do que eu tô falando, né? Só para entender. Então, transferindo pro motor o desenho, mais ou menos assim, ó, tá vendo? Aqui seria a linha do ponto morto superior, aqui seria a bobina. Mesma coisa aqui, ó. Tá vendo a chaveta? A chaveta sempre fica virada pro pino da biela. Então a biela toda para cima, que seria o ponto morto superior, o máximo que a biela sobe, a chaveta fica reta para cima. Por isso que eu fiz aquela marca vermelha ali, ó. Tá vendo? A marca vermelha tem que alinhar onde está a chaveta do volante. Aí eu coloquei mais ou menos aqui, isso é chutômetro, tá? Mais ou menos aquela posição que eu falei. Essa bobina fica aqui para baixo. Aí, quando eu coloco o volante na mesma posição, olha onde o furo, tá vendo aquele furo com a seta e o S? Olha onde está essa bobina, o vermelho aqui onde está a chaveta. Então o volante ficaria assim. Olha onde está o S e onde está aquela bobina que tem aquele pontinho que eu falei. Tá vendo? Olha lá. Aqui não dá para encaixar ainda porque eu vou precisar cortar aqui. Mas para entender. Deu para perceber? Se eu encaixar o volante com a chaveta, o furo S tá mais ou menos na mesma direção dessa bobinona aqui, que deve ser a bobina de faísca. Eu não manjo muito dessa ignição, preciso aprender mais. Então é desse ponto que eu vou partir. Agora, para encaixar o volante aqui e ver se tá certo mesmo essa minha teoria, eu preciso cortar o bloco aqui, ó. Porque o volante não encaixa. Se eu colocar o volante aqui, ele bate aqui, ó. Então eu vou ver onde que eu vou cortar, para cortar o mínimo possível do bloco aqui, para o volante encaixar. E eu espero que não dê cagada. Vamos lá. Ah, moleque, ficou bom, hein? Aqui tem menos de 1 centímetro. E aqui ficou, parece que tá pertinho, mas não tá não. Tem mais de meio centímetro aqui. 5 milímetros, 6. Aí aqui, ó, essa pecinha da embreagem também. Dá pra ver, deixa eu ver, dá. Ficou longe também. Longe não, mas tem espaço. Tem bastante espaço ali. Acho que dá pra ver. Aí aqui, dependendo da altura que ela descer, ela até rala aqui, ó. Até meu, dá uma raspadinha. Mas isso aqui é fácil de resolver. Essa parte é fácil de resolver. O meu problema era ali. Só que aí, eu tô pensando em colocar uma mola que ligue... Ah, tem até um furinho ali já, ó. Não tinha visto. Uma mola que ligue essa peça a isso aqui, para a peça não sair para lá. Porque a mesa original tem tipo uma chapinha assim, que é um limitador disso. Depois eu vou mostrar se der tempo. Então aqui funcionou, aqui funcionou. Aí eu só encaixei aqui, não apertei ainda, mas ó. Lindo.
É nóis. Só pra terminar essa parte, eu coloquei a mesa lá embaixo, ó. Eu achava, porque o volante fica bem em cima do parafuso, mas ele não encostou. Ele tá bem longe, dá pra ver? Tomara que foque lá dentro. Olha lá, o parafuso tá longe do volante, beleza. A mesa tá encaixada, ó, deu certinho. Perfeito. Agora eu vou ver a altura do bobinado, porque aquele ressalto ali, ó. Esse ressalto aqui, eu fiz ele maior já pra deixar uma sobra pra encaixar o bobinado aqui. E tirando, se precisar, vou tirando aqui pra rebaixar mais o bobinado. Ou deixo assim, né? Agora que eu vou... Que aquelas minhas contas lá são na teoria, né? Mas agora na prática com o negócio encaixado é outra história.